olhar e cuidar da vida financeira sem sofrer? Essa pergunta eu recebi recentemente e quando eu li, eu não vi só uma pergunta, eu vi também um pedido de ajuda. E talvez você também já tenha se sentido assim, né? Sabe quando olhar para a vida financeira, a gente já sente assim como se o corpo enrijecesse, a gente sente às vezes um aperto no peito, fica inquieto, a gente fica com vontade de adiar, de não simplesmente não olhar para aquilo, né? E aí surge essa vontade, esse desejo, né, tão humano, né? Será que tem um jeito de lidar com tudo isso sem sofrer tanto? Esse é o nosso desejo humano, né? Não sofrer tanto olhando para a vida financeira. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Será que tem esse jeito da gente? Vamos tentar responder aqui essa pergunta no episódio de hoje. Mas antes eu quero dar boas-vindas a você que chegou aqui ao Por Trás dos Números. Eu sou Adriana Rodrigues, sou psicóloga e idealizadora do Instituto Psicologia e Dinheiro. E esse aqui é um espaço para a gente pensar com calma, com profundidade, um olhar mais humano sobre como e por que a gente lida com o dinheiro da maneira como lida. Então eu convido você a refletir aqui comigo, explorar novas perspectivas e enxergar, através da lente da psicologia do dinheiro, o que muitas vezes fica oculto por trás dos números. Como olhar e cuidar da vida financeira sem sofrer? Essa pergunta, ela carrega muita coisa, gente. Ela carrega um cansaço, ela também traz essa sensação de medo, vergonha e principalmente ela carrega uma tentativa de fugir da dor. E não é porque a gente é fraco, viu? Mas porque muitas vezes essa dor, ela parece ser grande demais para nós. É como se a gente não fosse dar conta. Diante dessa pergunta, como olhar e cuidar da vida financeira sem sofrer, daria para responder de um jeito muito direto para essa pergunta. Eu poderia dizer assim: olha, o sofrimento faz parte da vida, então vai lá e faz o que precisa ser feito. E de certa forma, isso não está completamente errado. Mas, dependendo do que você viveu, essa resposta pode não só não ajudar, como pode piorar tudo aí para o seu lado. Porque para muitas pessoas, tentar olhar para o dinheiro, apesar da dor, não é só difícil. Pode ser avassalador. E a gente precisa ir com calma. Porque a gente pode sobrecarregar o sistema nervoso. E em vez da gente conseguir agir, o que vai acontecer é paralisia, a gente vai travar. E aí aqui acontece algo que é muito delicado e eu quero chamar a atenção. A pessoa tenta, aí não consegue, e isso vai reforçar uma sensação de incapacidade. Aquele pensamento de, olha, tem alguma coisa errada comigo porque eu não consigo. Quando, na verdade, o que está acontecendo? É uma resposta do corpo tentando te proteger. Então, em alguns casos, insistir em ir, apesar da dor, pode até reativar experiências antigas, como se o nosso sistema nervoso dissesse, isso aqui não é seguro. E aí, meus amigos, em vez da gente avançar, a pessoa entra nesse estado de paralisação. Por isso, antes de falar sobre organização financeira, a gente precisa falar sobre algo mais básico. O que acontece dentro da gente quando a gente se aproxima do dinheiro? Tem um estudo muito interessante que ajuda a gente a entender isso de uma forma bem concreta. Os pesquisadores, eles pediram para um grupo de pessoas lembrar com detalhes dos gastos que elas tiveram nos últimos 30 dias. E depois eles colocaram essas pessoas em uma situação de exclusão no experimento. Então, imagina que elas estão jogando uma partida em que as pessoas estão jogando a bola para elas e de repente as pessoas param de jogar a bola para elas, tá? Então, essas pessoas se sentem excluídas do processo, né? Como se tivessem sido deixadas de lado. O que acontece aqui? As pessoas que tinham pensado nos gastos, né, que tinham acabado de lembrar de todos os gastos, elas sentiram muito mais dor emocional e até mais dor física, do que as pessoas que tinham pensado sobre o clima, sobre o tempo, ou seja, sobre algo que não era financeiro, sobre algo mais neutro.
Num outro momento do mesmo estudo, eles pegaram um outro grupo de pessoas e fizeram um experimento colocando as pessoas para experimentar uma dor física, colocando a mão em água quente. De novo, né? Tinham pessoas que haviam pensado em dinheiro antes de colocar a mão na água quente e pessoas que não haviam pensado em dinheiro, mas no clima, no tempo. O que aconteceu? As pessoas que haviam pensado no gasto financeiro que elas tinham tido nos últimos dias, elas sentiram mais dor física que as outras pessoas. Ou seja, pensar sobre gastos, sobre perdas financeiras, deixa a gente muito mais sensível, mais vulnerável. É como se um tipo de proteção psicológica, que a gente chama de escudo psicológico, que muitas vezes o nosso sistema lê que o dinheiro serve como esse escudo, ele é retirado pela falta do dinheiro. Então essas pessoas sentem mais dor do que aquelas que não estão passando por pensar sobre os gastos financeiros. Agora, tem uma outra camada aqui super importante para além desse experimento que associa a dor física, a dor emocional no gasto com o dinheiro. Ao longo da nossa vida, a gente vai construindo muitas associações com o dinheiro. Muitas dessas associações estão no campo inconsciente. A gente não tem clareza sobre isso. Simplesmente vai acontecendo ao longo da nossa história. Então, como eu já disse aqui algumas vezes, se na minha casa tem muitas brigas em torno do dinheiro, eu acabo associando o dinheiro à tensão, à insegurança, e o meu corpo vai fazendo esse registro. Então, a simples presença do dinheiro pode disparar no meu corpo essa sensação de apreensão, de insegurança, de tensão, porque o meu corpo entendeu que o dinheiro é esse lugar. Assim como se uma pessoa viveu na infância, na adolescência, alguma agressão física, sexual, emocional, e perto dessa agressão tinha dinheiro, ou o dinheiro foi usado naquele momento também, né, como um pagamento um pedido de desculpa, vou colocar essa desculpa muito entre aspas aqui, porque não é bem uma desculpa, tá? Mas como uma distração, às vezes, para que a pessoa não fique ali com raiva do agressor, isso pode fazer com que o corpo entenda o dinheiro como esse lugar de agressão, como essa associação àquele evento que foi muito ruim. Então, toda vez que essa pessoa lida com dinheiro, o corpo dela ressente, porque vai se lembrar, mesmo que não se lembre de forma explícita, né? A gente dá nome para essas coisas, mas o corpo ressente. Porque o corpo vai lembrar da agressão, toda vez que entra em contato com o dinheiro. Então, hoje, quando você vai fazer um orçamento, por exemplo, ou vai olhar para suas contas, o que aparece não é só um número, aparece uma memória corporal. E o corpo vai reagir a essa memória. Às vezes o corpo vai ficar mais ansioso, você vai ter vontade de fugir, vai ter aquele aperto no peito e você nem vai saber explicar. Então, muitas vezes a administração financeira pode estar envolvendo o que a gente chama de memórias implícitas, né? Ou seja, você ainda não tem nem consciência das associações que o dinheiro tem ali presente, por isso pode trazer muita dor. Então eu quero dizer uma coisa muito importante para você, se você também sente dor, sente angústia quando você vai lidar com a administração do dinheiro. Isso não é fraqueza, isso não é falta de disciplina, não é falta de vontade. É o resultado de uma relação muito complexa, que vai envolver histórias, registro corporal, emoções. Então você não é fraco. O que está acontecendo aqui são coisas que você ainda não entendeu, porque elas estão nas memórias implícitas. Quero também trazer aqui um outro ponto importante, né? Viktor Frankl, que é um psiquiatra que criou a logoterapia, né? Ele dizia que o sofrimento ele se torna insuportável quando ele perde o sentido, ou seja, não tem sentido aquele sofrimento e aquela dor. E talvez o que mais doa quando a gente olha para a nossa vida financeira não é só o problema em si de ter ou de não ter o dinheiro, porque sim, ter dinheiro também pode provocar muita dor, dependendo das associações que existem em torno daquilo. Mas a confusão, a sensação de não entender por que isso acontece, por que eu sinto o que eu sinto, ou até mesmo a vergonha de estar vivendo o que se está vivendo,
pode ser justamente o que faz o sofrimento ser ainda mais intenso, né? Eu não saber, não entender, não compreender. Por isso, minhas amigas e meus amigos, antes de qualquer mudança, tem um movimento que é muito importante. É tomar consciência do próprio sofrimento. Poder dizer assim pra gente mesmo, sabe? Com honestidade, com gentileza, né? Eu digo muito sempre, autogentileza. Dizer mesmo assim, olha, olhar para o dinheiro dói. Eu sinto dor quando eu vou fazer meu orçamento, dói. Onde é que isso dói no meu corpo? Dói no meu peito, dói aqui no meu estômago, eu sinto uma apreensão, eu sinto uma angústia. É reconhecer o que você sente, sem você se julgar por isso, sem você tentar se corrigir imediatamente, é só reconhecer que aquilo acontece, que você sente o que você sente. Não vamos fingir que não sentimos o que sentimos, não vamos ignorar o que a gente sente, não vamos evitar sentir o que a gente está sentindo, porque evitar não vai resolver o problema. Você vai tentar colocar ele embaixo do tapete, mas vai estar ali, né? E a gente sabe que um ambiente que a sujeira está embaixo do tapete, ainda que a gente não enxergue a sujeira, daqui a pouco a gente está espirrando, a gente está tossindo, né? Porque aquele ambiente não está ali. Então, não vamos fugir dele. Vamos olhar para isso, vamos olhar com curiosidade. Quando a gente nomeia o que a gente sente, tem algo aqui que dentro da gente, né, que já começa a se organizar, sabe? A psique já começa a entender, então é isso, né? E isso traz um certo alívio para o corpo. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa também importante. Eita, que hoje toda hora eu tô falando, isso é importante, isso é importante, isso é importante, né? Mas, gente, é mesmo importante, tá? Porque, olha, o que eu tô falando para você, eu tô falando de passar pela dor. Eu não tô falando de você ficar na dor, de se afundar nela, sabe? Por que eu tô te chamando a atenção para isso? Porque muitas pessoas às vezes falam assim, Adriana, eu tenho medo de entrar em contato com essa dor e desmoronar e de não dar conta. Então eu não tô falando para você que você vai ficar na dor, tô falando de passar pela dor. Nem Jesus Cristo ficou na cruz mais de 3 dias. Tá bom? Nem ele ficou na dor. Então, a gente abraça a dor, mas abraça no sentido figurado, ou seja, aceita, acolhe que tá doendo, dá nome pra ela, mas não quer dizer que a gente vai ficar ali. A gente vai passar por ela, ok? E esse é um caminho de equilíbrio, onde você respeita o seu ritmo sem se abandonar. Esse é o caminho aqui pra gente ir lidando com essa dor, né? Então, eu aceito a dor, eu entendo que tá doendo, mesmo que eu não compreenda por que está doendo ainda. Eu percebo que tem um ritmo para eu ir enfrentando essa dor, eu não preciso ser um trator passando por cima de tudo, pelo contrário, eu vou ali dosando, entendendo, mas eu também não vou me abandonar. Eu não vou agir para além do que o meu sistema dá conta de suportar, de sustentar nesse momento. E na prática, como é que você pode começar a fazer isso, né? Esse ritmo, acolher essa dor, dar os passos, como é que é isso? Eu vou te convidar para algo muito simples, mas também profundo. Antes de você tentar organizar os números, organizar planilhas, começar olhando para você. Então, quando você pensa em dinheiro, o que acontece aí dentro? Você tem ansiedade, tem aperto no peito, tem vontade de fugir? Talvez você não entenda isso ainda, como eu já disse, e tá tudo bem. Mas tenta nomear, tá bom? Do jeito que for possível. Eu sinto um peso, eu sinto medo, eu sinto vontade de evitar isso. Você tá nomeando, pronto, né? Diz que tem medo, diz que é peso, se sente humilhado, se sente com vergonha. Você tá dando nome pro que você sente. Dar nome pro que a gente sente, como eu já disse, ajuda o nosso sistema a se organizar, diminui a pressão e abre sim um pequeno espaço aí para escolha. E aí, gente, depois dessa nomeação, vamos devagar, né? Você não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa sentar e resolver toda a sua vida financeira de uma vez. Porque muitas vezes essa pressa que a gente tem vira mais uma forma de violência com você mesmo. Então, vamos começar pequeno, vamos começar devagarzinho, vamos começar um passinho por vez, né? Talvez só abrir o aplicativo do banco. Hoje eu vou abrir só o aplicativo do banco, vou dar uma olhadinha, né? Vou tentar olhar, vou ver como é que eu me sinto quando eu olho. Nomeia o que eu me sinto. Não tenta resolver nada ainda. E percebe, né? Como é que eu fico quando eu faço isso? Quando eu olho para esse aplicativo. Isso aqui, gente, já é um movimento. Antes você nem olhava, agora você já olha. Tá? E aí, dá esse tempo, esse acolhimento, esse olhar autocompassivo, com autogentileza. Você vai ver que isso vai fazer com que você consiga ficar um pouquinho mais de tempo olhando para o que está ali. Talvez não no mesmo dia, mas no outro dia. Talvez o caminho não seja olhar para a vida financeira sem sofrer, mas aprender a olhar mesmo quando dói.
Percebem essa diferença? Só que agora com um pouco mais de consciência, um pouco mais de gentileza e com um pouco menos de julgamento. Porque no fundo, cuidar da vida financeira não é só sobre dinheiro. É sobre aprender a se aproximar de partes suas que por muito tempo você precisou evitar. Isso leva tempo, pede cuidado, pede respeito pelo seu próprio ritmo. Percebem isso? Vou repetir de novo, hein? Percebem isso? Né? O psicólogo gosta de perguntar, faz sentido pra você? Né? Então, faz sentido aqui pra você isso? Eu sinto essa ansiedade das pessoas de quererem resolver. E eu entendo essa ansiedade de querer resolver. E aí, às vezes, se extrapola, se violenta. Então, lembra do que eu acabei de falar sobre todas as associações que a gente pode ter feito com o dinheiro, que às vezes a gente nem sabe. Lembra lá dos experimentos, né? Que contar dinheiro, pensar nos gastos, pensar nos gastos financeiros já faz a gente se sentir com mais dor. Então vamos com calma, que vai dar certo se você for com calma. Não é paralisar, é ir mais devagar. Bom, se você sente essa dor, respeita, vai devagar. Então é isso, se hoje você conseguir dar um pequeno passo, olhar um pouco, sentir um pouco, já é suficiente. Mas não precisa resolver tudo agora. Você só precisa não se abandonar nesse processo. Se cuidar. Olha o que eu tô falando, isso é muito importante, tá? Não se abandonar no processo de cuidar das finanças, mas sim se cuidar para que você possa cuidar das finanças. Então não vai dar certo, a verdade é essa. Então talvez aqui, eu vou colocar aqui uma reflexão pra gente. A pergunta, ela vai deixar de ser como olhar para a vida financeira sem sofrer e passar a ser como é que eu posso me cuidar enquanto eu aprendo a olhar para a minha vida financeira com gentileza. Bem, meus amigos, essa é a nossa reflexão de hoje nesse podcast. Como olhar para a vida financeira sem sofrer? Talvez seja melhor a gente mudar essa pergunta. Como eu posso me cuidar enquanto eu aprendo a olhar para isso? Porque, como a gente viu, tem muitos significados ocultos aqui no por trás dos números. Bem, se você gostou desse podcast, olha, eu convido você a ouvir os outros e também convidar os seus amigos para nos acompanhar aqui no podcast. Encaminha esse podcast pra galera, gente, não guarda só pra você. Muita gente pode estar aí sofrendo por conta da vida financeira, se culpando, sem entender por que essa dor existe e precisando dar significado e sentido para essa dor, para poder passar por ela e não ficar preso a ela. Então, vamos compartilhar esse episódio, essa reflexão, para que a gente possa crescer todo mundo junto. E olha, se você é psicóloga ou psicólogo, te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp, que a gente tem um grupo exclusivo para psicólogos, onde ali a gente faz várias reflexões importantíssimas para o nosso universo da psicologia, para que a gente possa olhar não só para nós, mas também para os nossos clientes, para que a gente possa ajudar os nossos clientes a também passarem por essa dor, né? E não ficarem presos nela, tá bom? E se você não está ainda nesse grupo de WhatsApp, me manda uma mensagem. Observa aqui o link nos comentários, na descrição desse nosso canal, do nosso episódio, que você vai encontrar ali o link para você entrar no grupo de WhatsApp. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo episódio.